Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Mateus 16, há 8 dias, convidamos a igreja para ler, muito especialmente aquela parte quando Cristo olha para Pedro, depois de confessá-lo, e diz: eu te digo que tu és Pedro. Lembram? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Paloma, disse o Senhor, e as portas do inferno, Filemon, o Senhor afirmou, não prevalecerão contra ela. Já dissemos aqui que uma boa exegese, uma boa hermenêutica, nos aponta para a ideia central aí, é a igreja avançando e não só se defendendo. Daí o tema que nós estamos trabalhando, baseado no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Na medida em que a igreja avança, as portas do inferno caem, cedem, elas acabam ruindo, desmoronando. Promessa do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A morte não impedirá o avanço da igreja. E uma aplicação estendida, nada e ninguém impedirá o avanço da igreja. Agora sim, abra a Bíblia em Atos 19, como fizemos há 8 dias. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Porque nós temos aí Mateus 16 sendo cumprido também ali. As portas do inferno ruindo em Éfeso. E perguntamos à igreja há 8 dias, quais foram as ações praticadas ali em Éfeso que contribuíram para que as portas do inferno não ficassem de pé? Quais foram as ações? E vamos agora... Algumas já foram citadas aqui, mas vamos na ordem. Vamos ler esse texto novamente, aí vamos parando aos poucos. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, grave esse nomezinho porque é domingo, sermão parte 2 à noite, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Volte para o primeiro versículo. Primeiro versículo aí, isso. Quem chegou a Éfeso? Segundo o narrador Lucas. Quem chegou a Éfeso? Paulo. Imagine que você foi selecionado para trazer uma mensagem, uma devocional. Você é homem para o PH, se você é mulher para a SAF, se você é jovem para o MP, se você, a UMP, União de Mocidade Presbiteriana, se você é adolescente, UPA, se você é criança, UCP. Qual destaque você daria aí nesse versículo? Qual ação você destacaria se o tema fosse hoje? Se o tema fosse esse? Na medida em que a igreja avança, as portas do inferno cedem, caem. O que você destacaria aí? O que aconteceu para que as portas do inferno ruíssem, caíssem, desmoronassem? Vamos lá. Aqui o objetivo é trabalhar um pouquinho a estrutura indutiva de um estudo, de um sermão. Você tem 2 estruturas, pode levar a igreja a entender. Ou a estrutura dedutiva, você já afirma logo e agora vai só explicar, ou a indutiva, você leva a igreja a descobrir. Vamos lá, então. Essa ação não foi citada quinta-feira, mas ela está aí. Ela está aí de forma, ao mesmo tempo que ela está explícita, bem clara, ao mesmo tempo ela está implícita aí, mas está bem clara. E eu fiz menção há pouco aí. Vamos ler de novo o texto agora. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Vamos lá. Avelino, Júnior, Rickson, o diretor do ministério de capelania,
Eu estou pensando no nome aí, posse domingo, viu, guerreirão? Domingo é posse, o nome de Cristo. Vamos lá, gente, com exceção dos presbíteros da igreja. Vamos lá, Débora, Leal. Vamos lá, Neto. O Neto decidiu caminhar conosco, viu, gente? O Neto ali, ó. Levanta a mão, Neto. Viu? Já está sendo acompanhado. Ele vai para a sala de catecúmeno com o presbítero Humberto. Ele mesmo pediu. Né? Já é um homem crente, já foi membro de uma igreja, chegou a ser até ajudar lá o pastor, mas não é, Neto? Depois a gente conversa direitinho com a igreja. O bom é você ter voltado para Cristo e para a igreja, Neto. Como é bom. Vamos lá, Marcelo, Taíla. Ju, deu para perceber, Ju? Carla Gil. Isso faz parte, mas tem algo aí que está claro, salta aos nossos olhos. Quem disse aí? Isso, Marcelo. Marcelinho, Marcelão. Taíla que vai decidir. Marcelo mesmo, não é? Ele chegou aonde, gente? A Éfeso. Lembre-se de Mateus 28. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ora, para que as portas do inferno, João, possam ruir, é necessário que os luzeiros de Deus cheguem aonde tem trevas. Em Filipenses, o próprio Paulo descreve-nos como luzeiros no mundo de trevas. Cristo disse, Silvânia, missionária de Deus, esse dia eu estava pensando em você, Silvânia, quanto à obra missionária. Eu digo, Senhor, nos deu uma orientação para aquela santa de Deus. Mateus 5, Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende, Mateus, uma vela e Roberto. Errei de novo? Roberto, é assim que eu memorizo, sabia? É sério. Não se acende uma vela, Roberto, e coloca debaixo da mesa, ou do velador, Rafael. Você acende uma vela para quê? Para alumiar, para iluminar. Então coloca sobre o velador, sobre a mesa. Aí Cristo prossegue. Assim, Deise, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Nós somos como a lua, refletimos o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, Jaziel, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, Virgínia, ao vosso Pai que estás nos céus. Um dos luzeiros de Deus, ali tinha chegado luzeiros de Deus, Paulo um deles. Paulo chegou em Éfeso. O desbravador chegou em Éfeso. O reverendo Hernandes Lopes chama de o bandeirante da fé chegou em Éfeso. Então a igreja precisa entender sempre. Soberania de Deus e responsabilidade humana não são antagônicos, não são inimigos. Temos dito com frequência, o Deus que decretou os fins pré-ordenou os meios. Se eu quero colher melancia, eu preciso plantar semente de melancia. Se eu quero colher banana, eu tenho que plantar banana. Paulo chegou em Éfeso. E vocês se lembram que no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o Senhor fala para Ananias, ele vai anunciar o evangelho aos gentios. Lembram? Está lá em Atos 9. Atos 26, é o próprio Paulo discursando também, falando sobre isso. Então, depois de Corinto, ele chega em Éfeso. E ao chegar lá, quem chegou lá? Um discípulo de Cristo. Quem chegou lá? Um enviado autorizado por Cristo. Quem chegou lá? Um apóstolo, um embaixador do evangelho, um embaixador do reino. Entende, queridos?
Nós temos as nossas Éfesos aqui em Petrolina. Pode ser a casa do teu tio, a casa da tua tia, do teu primo, da tua prima, do teu amigo. Ah, mas ela é tão difícil. Ora, nós evocamos aqui, ou relembramos, ou fizemos que os irmãos conhecessem o pano de fundo de Éfeso, meus irmãos. Cidade que adorava a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Dinheiro, muita grana rolava ali. A cidade tinha os seus pontos positivos e pontos negativos. Ora, a luz veio de fato, foi para brilhar nas trevas. Entendeu agora qual foi a ação? Entende, queridos? Na medida em que a igreja avança, e a igreja é feita de gente, entendeu? Nara, Bruno, entendeu, Manu? Você entendeu porque eu peguei aquela foto que o nosso Ministério de Divulgação tirou? Eu nem pedi autorização sua, Manu, porque você é membro da igreja, não é? E a postagem ali seria para edificar a igreja. E você também, ninguém disse para Manu, Manu, eu vou tirar uma foto de você agora, aí você botou a mãozinha aqui, levantou. Não, é fascinante aquilo, Manu. Você foi tirar uma foto de você espontânea, num ato de adoração, de contemplação, aqui. É isso, Manu. Entendeu, Amanda? Vamos ou não vamos? Existem as Éfesos do século XXI, ou Efésios. Bora. A ação da igreja. E na medida que essa ação é praticada, as portas do inferno vão ruir. Ela sai e vai. Ela sai e vai. Ela sai e vai. Ela sai e vai. Onde é que você encontra esse linguajar no Antigo Testamento? Sai e vai. Vamos lá. Um teste bíblico. Lá no Antigo Testamento, o Senhor se dirige a um homem e diz, sai e vai. Sai e vai. Primeiro ele diz sai, depois vai. Quem? Abraão. Aquele que passou a ser conhecido como o pai da fé. Vocês sabiam que nós somos filhos de Abraão pela fé? Que espiritualmente somos israelitas? Sai e vai. É o que Cristo está dizendo em Mateus 28. Sai e vai. Paulo saiu e foi. Saiu, ele foi. Chegou em Éfeso. Olha o que aconteceu. Mas aí a leitura continua. Então, número 1, o que foi que ele fez? Ele saiu e ele foi. Paulo não ficou estático. Eu confesso que eu fico muito preocupado, mesmo entendendo, mesmo compreendendo o que alguns colegas estão dizendo aí no YouTube, mas eu fico muito preocupado com esse discurso de 8 ou 80, que colocam como que inimigos algumas coisas. Deus não está procurando, parece até que é criminoso o outro lado, a outra coisa. Não, não, queridos, é isso e aquilo. Eu me preocupo com certos discursos. Deus não está procurando, ele está procurando, Isso geralmente leva a igreja a extremos. Eu me preocupo. Sai e vai. Leitura continua, vamos lá juntos. Perguntou-lhes. Lá ele encontrou alguns discípulos, lembram? O que foi que Paulo fez a eles? Perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, todos juntos. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí o diálogo continua. Paulo perguntou, então, que batismo vocês receberam? E eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Só até mesmo. Uma outra ação, essa aí foi citada aqui. Uma outra ação que levou com que as portas do inferno que estavam ali em Éfeso ruíssem, e por isso surgiu uma igreja lá. Qual foi?
é encontrada aí nessa ação de Paulo de perguntar e responder, e conclui o texto: eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Perceberam que eles já tinham um certo conhecimento, mas o conhecimento era incompleto. Eles tinham um conhecimento parcial. Eles precisavam agora ouvir o evangelho completo. Ou seja, Paulo chega em Éfeso e chega com o evangelho completo. O evangelho sem subtração, o evangelho sem adição. Romanos 1, diva divina, Paulo disse: não me envergonho do evangelho, Nanda, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele prega Cristo para eles. Ele diz: olha, o batismo de João apontava para o batismo de Jesus. João, a voz que clama no deserto. João é o precursor de Jesus. E aí falou de Jesus para eles. Eles creram, foram batizados. O evangelho, gente, as portas do inferno não suportam, não ficam de pé diante do evangelho de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Isso dentro do plano histórico redentivo do Senhor. O evangelho. Deus traz a igreja à existência pela pregação do evangelho. Deus santifica a igreja pela pregação do evangelho. E Deus leva a igreja para a glória pela pregação do evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, será citado também esse texto, porque vocês vão perceber no sermão parte 2, dinamitando o mal na igreja, sem destruir a igreja. Vocês vão atentar para o capítulo 2, quando Paulo diz assim: quando eu fui ter convosco, ou seja, quando eu cheguei em Corinto, eu nada quis saber, senão Jesus Cristo. E este crucificado. O que ele disse foi o seguinte: olha, eu cheguei em Corinto, foi para pregar Jesus. Quando eu cheguei em Corinto, o meu foco, Jesus, o Evangelho. Eu não cheguei em Corinto para me autopromover. Eu não cheguei em Corinto para fazer carreira. Eu cheguei em Corinto para promover o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que foi crucificado. É o Evangelho. Então, primeira igreja presbiteriana, Isabelle, princesa, a irmã de Manu. Manu, irmã de Isabelle. Alguém sabe quem é Isabelle aqui? Procure saber quem é Isabelle. Filemão, quem sabe quem é Filemão aqui? Filemão é o pai de Juliana, membro dessa igreja, Juliana. Filemão toda quinta-feira está aqui, Filemão. Está no caminho certo, Filemão. Filemão, como você não é visitante aqui pela primeira vez, fica só de pé um pouquinho. Eu tomo cuidado aqui para não constranger as pessoas. O Filemão, toda quinta-feira está aqui. Ó. Toda quinta-feira. E quando não vem, já está justificando. Pastor, eu não vou hoje porque eu estou trabalhando. É isso aí, Filemão. Uma grande obra de Deus está sendo feita aí, querido. Pode tomar o seu assento. Filemão, o PH, Filemão, hein, o PH. Alisson, ei, homens. Aqui. Samuel, o PH. Viu, Carlinhos? Queridos, olha, em nome de Cristo, acabe com essa história de o pastor vai dar assistência a Filemão. Também o pastor. Mas não é só o pastor. Isso não é bíblico. Isso aí não é bíblico. Sabia que muitas vezes é por conta disso? Não, os visitantes, o pastor dá assistência. Isso não é bíblico não, viu? Tá bom? Vamos lá pregar o evangelho? Bora, Avelino? Bora. Entendeu, Lucas? Agora o texto continua. Vamos lá. De onde parou? Primeira ação, Paulo chegou. Segunda ação, o evangelho é anunciado. Vamos lá.
Texto em tela, projetado. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam, dons extraordinários. Eram ao todo uns 12 homens. Segura aí agora. Nós temos uma mania de pegar um texto lindo como esse e transformá-lo numa arena e ficarmos nos degladiando. Ainda que nós, como reformados, tenhamos a nossa posição aí. Quando o assunto são os dons extraordinários e ordinários. Mas eu confesso que aqui e acolá, em alguns setores do meio reformado, é triste saber que no lugar de atentarem para o essencial do que aconteceu aí, ficam pegando isso aí apenas para humilhar outras correntes teológicas. Para dizer, nós estamos certos, mas qual é o essencial do que aconteceu aí? Qual é o essencial, gente? Um dia eu quero trabalhar com vocês aqui o tema, o Pentecostes em Atos, que aconteceu 4 vezes lá em Atos. E vocês vão entender o porquê 4 vezes e porque tinha que ter ali um apóstolo. Pode observar, os 4 Pentecostes em Atos foram repetições e sempre tinha um apóstolo ali, estendendo a mão em seguida. Sempre tinha um apóstolo, entendeu? Preste bem atenção nisso. Mas não é o caso agora. Qual é o essencial aí? Lucas está narrando isso aí, o Espírito Santo desceu sobre ele. Qual é o essencial para nós aí? Como ação que nenhuma porta do inferno fica de pé. Qual é a mensagem que você pode extrair daí como essencial? Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for por obra do Espírito Santo de Deus. Eu poderia perturbar você aqui e trazer 1001 correntes teológicas, exegéticas, hermenêuticas, que até hoje tem gente que faz o pós-doc só num versículo desse. Acredite nisso. Quem fala isso é John Piper. John Piper disse que fez o pós-doutorado dele na Alemanha, que ele hoje tem vergonha de pegar a tese dele, porque não sei quantas páginas só para falar de coisas que não edificam a igreja em nada, meu irmão, só por... Ele diz isso. Tem um vídeo dele. Qual é o essencial aí? Ninguém diz Senhor Jesus, Débora Leal, se não for por obra do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. Ninguém diz Senhor Jesus, se não for por obra do Espírito Santo, Elaine. Também ninguém diz anátema Jesus e dizer que é obra do Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo está autenticando aí a verdadeira conversão desses homens. A ação da igreja, não ouse fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Não ouse fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Não ouse fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo de Deus. Essa é a mensagem para mim. Se o meu irmão pentecostal interpreta diferente, eu penso diferente, mas Deus o abençoe e a mim também. Agora o essencial para a igreja é, não ouse fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Entende agora isso? Efésios 6. Paulo escreve a carta aos Efésios para a igreja de Éfeso, gente, preste bem atenção. No capítulo 6, ele vai usar um linguajar bélico, porque a igreja está numa batalha espiritual, ele usa um linguajar bélico como referência. Ele começa assim: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler o texto que é melhor? Porque a gente tem uma tendência de vai memorizando, vai citando, com o tempo vamos engolindo algumas palavras do texto. Então põe aí, por favor, abençoada sonoplastia, Efésios capítulo 6, versículo 10. Observe aí. A Bíblia está conectada, diva, adivinha, a Bíblia está conectada, Leinha, Raquel, guerreira do Senhor, que o Senhor te livre em nome de Jesus Cristo. De quê, pastor? Da gripe mesmo, gente. Da gripe, né? Muita gente, João está gripado ainda. Jaqueline, Gabriel, eu acho que Vandinha também. Né? Essas gripes mexem com a gente. Calma, gente, é só gripe, viu? Por favor. Vamos lá? Todos juntos? Bíblia aberta aí?
quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu. Entende agora, gente? Agora observa, ele continua. Para que isso? Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora, o que ele vai fazer? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se, ele começa, as peças da armadura. Número 1, cingindo-se com a verdade. E vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Percebam aí. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora toda a igreja. Entenderam aí? Bíblia e Espírito Santo não se separam, meu irmão. Aí tem aquele alerta mesmo para mim e para tantos quantos pregam a palavra. É o Espírito Santo que está me guiando, pois se está guiando tem respaldo nas Escrituras. Então, tem respaldo nas Escrituras. Tomai o capacete da salvação, que nos foi dada pela graça, ninguém tira, mas também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu gosto desse linguajar belo, eu gosto de figurinhas com espada, eu gosto da armadura. Ainda vou comprar um soldadinho para mim romano e botar assim no meu gabinete pastoral, com toda aquela armadurazinha dele. Tem, vende por aí. Nessas viagens por aí, quem sabe um dia na Itália, né? Comprar lá aquelas armaduras lá. Botar até num gabinete pastoral. Da ovelha vier me aconselhar, olha primeiro para o soldado aí. Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Não ouse fazer a obra de Deus sem Deus. Não ouse fazer a obra de Deus sem Deus. Já citamos aqui 1 trilhão de vezes Spurgeon, pregador reformado britânico, subia as escadarias do presbitério, dizendo: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. E ainda bem que os anais da igreja, a história da igreja, as suas autobiografias, os seus biógrafos narram que ele fazia isso. E foi Spurgeon que fez. Porque se essa história não fosse conhecida, talvez na era do YouTube eu dissesse, todo domingo, quando eu subo o presbitério, eu subo dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Os caçadores de bruxas do YouTube já sabem, né? Para que essa linguagem? Foi Spurgeon, né? Spurgeon. Deus seja louvado pela vida de Spurgeon. É isso aí. Prossiga a leitura. Já estou encerrando por hoje, mas vamos lá. E quando Paulo limpou os irmãos, prossigamos a leitura. Volte ainda um pouquinho aí, por favor, gente. Eu não posso deixar passar isso, não. Não se preocupem com o que vocês entendem hoje ainda por dons extraordinários e ordinários. Se concentre nos dons, sejam eles extraordinários ou ordinários. Volte o versículo antes. Depois que o Espírito Santo desce, o que é que acontece com esses homens? Dons são manifestados, não são? No caso ali, falavam em línguas e profetizavam. Outra ação que não pode passar batida.
A W. Tozer escreveu um livro com o título A Tragédia da Igreja, a Ausência dos Dons. Agora, quando a gente fala ausência dos dons, aí a gente só quer pensar no dom lá escriturístico extraordinário, dom de sinais, falar em línguas e o profetizar. Parece até que a lista dos dons se resume a isso, não é? Não, queridos. Dons. 1 Coríntios 12. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Entende porque quando eu digo que essa conversa de o pastor vai cuidar dos visitantes, ele vai chegar já, não é você que tem que chegar lá. Você também recebeu um dom da parte de Deus. Eu também chegarei lá, se der tempo, se não, num domingo, num outro. Muito mais a igreja crescendo. Primeiro, que não é bíblico. Segundo, não tem, a logística não permite isso. Dons. Alguém já me pediu, pastor, dê um estudo um dia nos ajudando a descobrir os nossos dons. Eu vou trazer esse estudo. Tem indicadores para isso. Os dons são exercidos para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Paulo está corrigindo uma confusão terrível no uso dos dons lá. E ali você não vê extremos. Você vê sabedoria do alto, pastoral. Você não vê Paulo mandando ninguém para o inferno porque... Não, correção pastoral. Nós temos uma mania de, no processo de jogar a água suja da banheira, mandar junto com a água o bebê. Nós temos essa tendência, esse desequilíbrio. Nós vamos abandonando algumas práticas da igreja reformada histórica, porque na esquina tal, praticam de forma errada. Aí a gente acha que a melhor resposta para quem faz de forma errada é deixar de fazer. Entenderam aí? Você sabia que teve uma época no Brasil, quando eclodiu aqui o movimento carismático pentecostal, que as igrejas tradicionais proibiam seus membros até de citarem a palavra unção, fogo do Espírito, coração aquecido. Veja a nossa tendência para o extremo. O mau uso levou pastores das antigas a dizer para a igreja, olha, não use essa palavra de unção, essa palavra... Até que foram chegando à maturidade. A resposta ao erro não é outro erro, guarde isso. A resposta a um erro não é corrigido com outro erro. A resposta ao erro não é corrigido com outro erro. Então, qual a outra ação que fizeram as portas ruírem? Dons. Dons são capacitações do Espírito Santo dada a cada membro da igreja. Agora são capacitações para edificar a igreja crescer em qualidade e em quantidade, para que todo mundo trabalhe. E aí eu quero sempre dirigir a nossa mocidade em nome do Senhor Jesus Cristo a todas as sociedades internas. Nosso colégio pastoral não vai fazer coro com essa de 10% de uma sociedade trabalhando e 90% do braço cruzado. Não vamos fazer coro com isso. Com amor e com carinho, não é todo mundo trabalhando. Agora, todo mundo trabalhando conforme o dom que recebeu. Tem problema de coluna, Avelino? Tem problema de coluna, Júnior? Então chega aqui os dois. E eu encerro com essa ilustração. Não, já, homem, calma, se você virar. Tu tens problema de coluna? Misericórdia, então fica aí, homem. Tenta levantar esse banco com vocês dois aí. Não dê alto, não. Traz para cá e depois volta de volta lá. Isso, põe agora aí. Agora, faça sozinho, Avelino.
Aumenta ou não aumenta a dificuldade, gente? Vocês entenderam, queridos? Já que você falou, Alisson, chega aqui. Não, você não vai pegar não, fique tranquilo, eu tenho responsabilidade. Chega aqui, meu querido. Eu tenho responsabilidade pastoral, eu não sou maluco. Não é? Tenho esse jeito tão empolgado, entusiasmado, que Deus nunca faça morrer isso em mim, mas doido não sou não, guerreirão. Quem tiver problema de coluna, vem aqui para frente. Foi nada. Já queria uma oração, ó. A gente vai orar, guerreirão. Com certeza. Pergunta quem mais Quem tem problema de coluna aqui? Agora a oração vai ser: seja feita a tua vontade, Senhor. Calma, daqui a pouco, calma. Vem aqui, bênção. Chega aqui, Léo. Fica do meu outro lado aqui. Vocês acham que eu me sentirei ou não mais corajoso, mais entusiasmado com esses dois do meu lado ou sem eles? Hã? Com eles, gente. Está lá Moisés segurando o cajado e Josuezão com a espada. Tome cabeça para lá, tome cabeça para cá. Aí as mãos cansaram. E quando Moisés... Ali era símbolo de intercessão, de oração, gente. A essência é a oração, o método... Foi que eles fizeram e quem mais? E Arão. Fizeram o quê? O cajado está aqui, ó. Entenderam, gente? E aí, meu amigo, foi vitória. Agora, sabe o que me chama a atenção? Deus precisaria disso? Vocês entendem que Deus não precisa, mas nós precisamos dessas didáticas? Ele não precisa, queridos, mas você precisa. Eu preciso de desafio, de didáticas, de certos expedientes que nos desafia. Que lição? Um chega de um lado, Arão do outro, não toma o cajado da mão de Moisés, pois quem colocou o cajado na mão de Moisés foi Deus. O que é que eles fazem? Ajudam Moisés a segurar o seu cajado. Quem é doido de tirar o cajado da minha mão com a lição aqui? Tira ou não tira, guerreirão? Tira nada. Isso. Pode sentar. Pode sentar. Com essa coluna aí, eu não sei não, viu? Mas tudo bem. Entenderam, queridos? Não é pensando em mim, não. Essa relação tem que ser todos aqui. Todos. SAF, junta da presidente, ó, da vice, da diretoria, todo mundo. Ministério de Ornamentação, Mesa de Salomão, junto de Diva, de Joel. Vocês entenderam agora, queridos? Colégio pastoral sendo protegido, guardado, selado. E quando tiver alguma observação a fazer a um presbítero seu, você chama ele à parte. Mas sempre zelando, sempre cuidando, sendo Arão, sendo Não é não, Sandrinha? Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.